Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma reunião almoço da nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Um agradecimento especial ao nosso palestrante, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, senhor Carlos da Costa, que se encontra aqui presente e que logo mais vai nos falar sobre a liberdade de empreender e crescer. Caxias do Sul é uma cidade centenária, que se caracteriza pelo grande e contínuo progresso ao longo dos tempos. Tal progresso é resultante do espírito empreendedor de seu povo, que imprimiu, ao longo de sua existência, um marcante ritmo de desenvolvimento econômico e social. Estamos acostumados a enfrentar desafios quase intransponíveis. Temos mão de obra qualificada e boa oferta de cursos profissionalizantes, com diversas universidades e faculdades. A localização geográfica é carência de infraestrutura básica, com precária malha rodoviária, inexistência de ferrovias e um aeroporto com limitações operacionais seriam motivos suficientes para inviabilizar o surgimento do segundo mais importante polo mecânico do Brasil. A determinação dos empreendedores e empresários caxienses até os dias de hoje obtivemos sucesso, apesar de todas as dificuldades e obstáculos. Porém, secretário, o peso da crescente carga tributária, dos encargos sociais e trabalhistas e a precária infraestrutura representam fardo exageradamente pesado para seguir com essa trajetória de crescimento. A inovação sempre foi parte integrante das nossas indústrias, do comércio, empresas de serviço, incluindo o turismo, que sempre foi relevante pela importância da nossa Serra Gaúcha. A transformação digital já é adotada por muitas empresas, mas ainda está longe de ser na escala necessária, para que possamos manter o ritmo de evolução experimentada até os dias atuais. O custo Brasil continua impondo queda nas exportações de produtos caxienses, notadamente materiais para o transporte de carga e passageiros e principalmente do setor agrícola. Diante disso, prezado secretário Carlos Costa, esperamos que a sua visita à nossa Caxias do Sul represente um alento e um suporte aos nossos pleitos, permitindo o aumento da produtividade e da competitividade, o que nos permitirá aumentar a oferta de empregos em todos os setores. Mais empregos, secretário, mais renda e mais desenvolvimento. É disso que precisamos. E para chegarmos a este ambiente favorável aos negócios e ao crescimento econômico, que contamos com a sua atuação no Ministério da Economia e sabemos, né, que existe quase que uma revolução silenciosa nesse ministério. E, nesse momento, muito obrigado por sua presença, nesse momento, em Caxias do Sul, visitando empresas, visitando a nossa entidade, e lhe passo, de antemão, então, a palavra para essa nossa reunião, almoço especial, numa quarta-feira de inverno da nossa Serra Gaúcha. Bem-vindo, secretário. Com o senhor a palavra, então. Muito boa tarde, meu amigo Ivani Gasparim. É um prazer estar aqui nessa cidade que eu tanto gosto, uma cidade que eu frequentei durante muitos anos, membro de comitês e conselhos de algumas empresas da região. Já estava acostumado a torcer para não ter neblina e o avião poder pousar aqui, ou sair correndo para tentar pegar o avião de Porto Alegre quando fechava, ou ter que ficar de um dia para o outro em Porto Alegre, bravo porque tinham mudado o horário dos voos de Porto Alegre, não dava mais para pegar no mesmo dia.
mas com muita felicidade, convivendo com o que essa região tem de melhor, que são as pessoas daqui. Muitos amigos já tive a oportunidade de fazer aqui na região, tomar a nossa sopa de anholine com creme e carne lessa. Quem não é daqui da região não entende muito bem do que eu estou falando, não é isso? Comer um saguzinho depois, tomar um vinho da região, esse friozinho aproveitar, que é um frio que a gente sempre tem que reclamar quando está muito frio, mas que é uma delícia para quem gosta de um clima desse jeito. E em falar em clima, nós pegamos o Brasil no início desse governo com um clima empresarial muito ruim, muito ruim. Foram décadas de desprezo pelo setor produtivo, aumento de impostos, aumento de burocracia, juros pornográficos, um manicômio tributário, uma taxa de câmbio que massacrava a indústria nacional. Nós vimos um Brasil que tinha parado de sonhar com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, como a gente já sonhou, e achava que uma taxa de crescimento de 1,5% estava bom. Nós chegamos nesse ambiente acreditando num Brasil diferente. Um Brasil novo, um Brasil que cresce a 5% ao ano, um Brasil que se reindustrializa, como está acontecendo esse ano, e que vai continuar acontecendo. Um Brasil que valoriza os seus empreendedores, micro, pequenos, médios, grandes. Um Brasil que valoriza quem trabalha, quem produz, quem gera emprego e renda, que é o setor privado. Nossa bandeira foi de tirar o Estado do cangote dos empresários. Menos Brasília e mais Brasil, e é isso que nós temos feito desde o início. Infelizmente, nós fomos vítimas de uma pandemia trágica que ceifou até agora milhares de vítimas, milhões em todo o mundo, e que tem prejudicado muito as nossas empresas. Mas ainda assim, e isso é resultado da força do nosso empreendedor, o Brasil, mesmo durante a crise, conseguiu criar 600 mil empregos liquidamente. E eu tenho os dados aqui em primeira mão, Gasparim, que eu vou falar já sobre aqui a região em 2021. Mas antes disso, eu queria também saudar outros empresários, líderes associativos que estão aqui hoje. Mauro Bellini, aqui na minha frente, vice-presidente da SIC. Maristela Chiappin, está ali, vice-presidente também aqui da SIC, é um prazer vê-la novamente. Paulo Spagnoli, presidente da CIMEX, que está logo ali também, já nos vimos mais cedo e ontem à noite. Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom. Estávamos conversando agora, né, Rodrigo, sobre como a indústria da construção está pujante, como voltou a construção industrial até que tinha parado, construção residencial, e que hoje talvez o maior problema não seja tanto a demanda e sim o custo dos materiais, né, e a falta até de alguns, até por conta dessa retomada econômica mais rápida do que a gente imaginava. O Gelson de Oliveira, presidente da Simplas, indústria de plástico, que nós tanto apoiamos, inclusive quando alguns monopólios estavam aumentando demais os preços, abrindo na maneira correta, PVC e PP, porque não podemos matar a nossa indústria de plástico. César Maurício do Nascimento, gerente regional aqui da nossa serra do SEBRAE, essa organização com quem nós trabalhamos juntos para apoiar a micro e pequena empresa, todos os outros que estão aqui e muitos mais que estão nos acompanhando à distância. Mas o número que eu queria dar é um número muito positivo. Primeiro, um número que não é tão positivo, mas liquidamente é positivo. No ano passado, apesar de toda a crise, a região da Serra Gaúcha, como um todo, tem 104 mil empresas.
que coisa impressionante. 104 mil empresas na Serra Gaúcha, das quais 61 mil em Caxias, 17 mil em Bento, 8 mil em Farroupilha e depois as várias outras cidades da região. Em 2020, até por conta da crise, fecharam 906 empresas aqui, mas abriram 975. Ou seja, num ano terrível, nós tivemos um aumento líquido no número de empresas na Serra Gaúcha, que vinha caindo nos anos anteriores. E agora em 2021, até o mês passado, tinham fechado 573 empresas e tinham aberto 1.680 empresas, das quais 1.043 aqui em Caxias. Ou seja, até agora, e nem chegamos na metade do ano, 1.000 novas empresas abriram em Caxias do Sul. Isso é um número absolutamente impressionante. Isso demonstra a pujança da base, que é a nossa crença, que nós temos que ter menos governo dizendo o que o empresário tem que fazer. Então, a frase do Milton Friedman que eu gosto muito, que é a seguinte: quanto mais o governo planeja, mais difícil fica para as empresas planejarem. Porque o plano público, em geral, é como é que eu vou intervir, como é que eu vou dificultar, como é que eu vou criar burocracia, criar planos mirabolantes, quando na verdade a gente quer menos planos e mais apoio às empresas para que elas cresçam e planejem, para que elas sejam mais livres para empreender e para crescer. Porque a história da Serra Gaúcha é uma história de busca pela liberdade, desde que os italianos vieram para cá buscando a liberdade para empreender e crescer. A liberdade, quando vieram para o Brasil, já encontraram uma área mais lá perto dos vales, dos rios, já tomada, né? E que vamos subir então a serra, mas eu quero ser livre para empreender e crescer. Essa liberdade que eles encontraram aqui no Brasil, que vocês encontraram aqui no Brasil, foi sendo suprimida aos poucos por um Estado cada vez mais intervencionista, burocrático e atrasado, com impostos crescentes e com um peso cada vez maior de regulamentos que prejudicavam a concorrência, que prejudicavam a atividade empresarial. E lá na CPEC, essa secretaria especial que eu tenho a honra de liderar, que era praticamente o que era o antigo Ministério da Indústria e Comércio, mas metade do que era o Ministério do Trabalho e algumas outras secretarias da Fazenda e do Planejamento, nós reunimos sob uma secretaria especial, dentro desse grande Ministério da Economia, o que eram 13 secretarias. Eu fiz uma redução para 5 secretarias, para sermos mais focados, mas fazendo tudo que a gente fazia antes e mais algumas coisas, mas com um lema: liberdade para empreender e crescer. Essa é a nossa visão, é a visão do presidente Bolsonaro, é a visão do ministro Paulo Guedes, é a visão do ministro secretário-geral Onyx Lorenzoni, grande gaúcho que tem lutado lá ao nosso lado. Ontem mesmo tivemos muito tempo juntos, finalizando o marco legal de startups, a sanção, garantindo que o Pronamp, na sanção de hoje do presidente, realmente seja permanente, um programa que nós criamos ano passado, que levou crédito para milhares e milhares de pequenas empresas no Brasil e que levará para mais ainda agora. Nós estimamos que vão chegar a mais de 25 bilhões de reais na ponta de crédito para as nossas pequenas empresas. Agora 80% dos recursos vão ser privados. Olha só, nós estamos desmamando do setor público. Na primeira rodada, quase 90% dos recursos eram públicos. Agora, cerca de 20% ou menos vão ser públicos. A ideia é que cada vez nós precisamos de menos recursos públicos e tenhamos mais crédito para as nossas micro e pequenas empresas e também para as médias e grandes. A taxa de juros, hoje é infinitamente menor do que era antes, mas nós achamos que o spread, principalmente para micro, pequena e média empresa, ainda é alto, e ele está caindo e vai continuar caindo nos próximos anos. Isso tudo faz com que o chamado custo Brasil caia. O custo de se fazer negócios aqui na nossa pátria.
E eu vou falar um pouquinho do que é essa nossa visão, essa nossa agenda de medidas. Eu gosto mais de falar que é uma agenda do que um plano. O plano, eu acho super importante planos, principalmente de empresas. Mas na modernidade, até em empresa, aqueles planos rígidos, eles já não são mais a realidade. A CEO do Facebook, por exemplo, diz que ela detesta planos porque eles são feitos com as informações existentes só quando os planos foram feitos. E como as coisas mudam diariamente, você tem que fazer o plano, mas tem que ter flexibilidade. Como o governo, por definição, é uma organização muito rígida, você faz um plano, tem que cumprir, porque senão vem TCU, CGU, um monte de gente, Ministério Público em cima. Eu gosto mais de agenda. É uma agenda liberal, uma agenda de reformas que transformam um país num ambiente de negócio muito melhor e mais livre. Essa agenda do Liberdade para Empreender e Crescer, ela tem 3 dimensões. Essas 3 dimensões, eu não sei se vocês conseguem projetar os 3, todo ele, por favor. Temos 3 dimensões. Primeiro, a chamada melhoria do ambiente de negócios como um todo. Mas não é isso que está projetando aqui agora. Eu pensei que fosse o que eu estou vendo aqui, o que vocês estão vendo aí pela internet. Eu estou vendo aqui outra coisa. Então, vocês estão vendo aí na internet que tem 3 partes. Primeiro, a melhoria do ambiente de negócios. O segundo, o futuro produtivo e digital. E o terceiro, o choque de investimento privado. São 3 dimensões que têm como principal objetivo fazer com que as nossas empresas prosperem. É o chamado Caminho da Prosperidade, que era o título do nosso programa de governo. Nós estamos sendo fiéis ao mandato das urnas, coisas com as quais o brasileiro se desacostumou. Não é verdade? Você tinha a promessa, o plano de governo, e depois começava o governo e fazia o contrário daquilo que foi prometido ao longo da campanha. Nós cumprimos o que a gente prometeu. A agenda é aquele é o mandato das urnas. E o poder vem do povo, o poder vem das eleições. Tinha 2 projetos sendo apresentados nas eleições presidenciais. Um projeto, que a nosso ver é o que a gente chamava do caminho da Venezuela, que era um projeto de mais governo, mais burocracia e menos setor privado, menos liberdade. E tinha um outro projeto, que era o nosso, que era o caminho liberal, o caminho das reformas, um caminho de mais liberdade, menos governo e mais espaço para o setor privado. Esse é o programa com o qual nós temos trabalhado, temos sido fiéis a esse programa. Então, a primeira dimensão dessa agenda é a melhoria do ambiente de negócio. E nós temos, como vocês podem ver agora projetado, 3 metas. A primeira delas, reduzir o custo Brasil, que nós pela primeira vez calculamos. Era uma coisa muito, o pessoal falava, mas a gente sabe que o que não é medido é muito difícil de você ter ações concretas. Então, fala o custo Brasil, mas quanto que é o custo Brasil? Então, nós criamos, junto com o setor privado, apoiado pelo Movimento Brasil Competitivo, liderado e presidido por outro empresário gaúcho, o Dr. Jorge Gerdau, mais várias empresas, mais várias associações, contratamos juntos uma consultoria global, Boston Consulting Group, e trabalhamos todos juntos para calcular o custo de se fazer negócio no Brasil, que é o quanto custa para as empresas brasileiras fazerem negócios acima do quanto custaria se elas estivessem num país mediano da OCDE, não é no melhor país. Nós não estamos falando aqui de quanto custa versus o melhor país da OCDE, é quanto custa versus um país mediano da OCDE. E chegamos à conclusão que o custo disso é de 1,5 trilhão de reais por ano. Ou seja, as nossas empresas gastam 1,5 trilhão de reais a mais por ano do que gastariam se elas estivessem no país mediano da OCDE. Gasparim, você já imaginou 1,5 trilhão? É muito dinheiro. É por isso que a gente parou de crescer. O custo do Brasil é alto demais. E qual é a nossa meta? Implementarmos ações que irão reduzir o custo do Brasil em 1 trilhão de reais.
ao longo do tempo. Não reduz no primeiro ano, isso vai reduzindo ao longo do tempo até que daqui a 10 anos, com as ações implementadas nesse governo, o custo do Brasil terá caído R$1 trilhão. Já está caindo agora, já caiu mais de 100 bilhões de reais. Com as ações que já implementamos, já vai cair mais de 280 bilhões de reais. Demora, algumas demoram 7 anos para cair tudo, outras demoram 2 anos, outras 5 anos. Por exemplo, o marco das telecomunicações, que nós aprovamos, o projeto de lei 179. Ele está resultando já no aumento muito vertiginoso de investimentos em telecomunicações, mas isso demora 2, 3 anos para ter o efeito máximo. Né? Outros são mais rápidos, outros são mais lentos. A Lei de Liberdade Econômica já está trazendo resultados em muitos municípios brasileiros. O município de Porto Alegre, por exemplo, fez agora uma cartilha com todas as medidas que eles implementaram de acordo com a Lei de Liberdade Econômica. Que isso gera um destravamento enorme de negócios. Tem várias medidas que nós já fizemos com o potencial de reduzir em 286 bilhões de reais por ano. É como se as nossas empresas, com as medidas que nós já implementamos, recebessem potencialmente por ano 286 bilhões de reais. E a nossa meta da nossa agenda é implementar medidas com potencial de redução de R$1 trilhão. Isso não é uma coisa assim, do nada, não, viu, Belini? Não é aquela coisa assim, 1 trilhão, põe 1 trilhão. Não, foi calculado. Nós sabemos o que precisamos fazer, temos uma agenda inclusive de 22 medidas prioritárias que estão no Congresso. Só um exemplo, essa agenda liderada pelo nosso secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Jorge Lima, que está aqui, um empresário também. Nós temos uma equipe cheia de pessoas que já sentiram na pele isso. Não é gente que viveu e cresceu sempre em Brasília só. Temos técnicos excelentes lá que sempre estiveram em Brasília, que são importantíssimos. Mas temos muita gente que nós trouxemos do Brasil inteiro e que conhecem essa realidade. A segunda meta que eu gostaria de apresentar a vocês, você volta lá para o primeiro ambiente de negócios, por favor. Isso. Segunda meta, aumentar a produtividade das micro e pequenas empresas em 30%. As nossas micro e pequenas empresas têm hoje, já aumentaram, mas quando nós começamos, só 20% da produtividade das grandes empresas. Então, quando nós vamos numa Marco Polo, por exemplo, aqui, a produtividade delas é muito parecida com a produtividade de uma grande empresa semelhante num país desenvolvido. Só não é maior ou muito maior por causa dos problemas do ambiente de negócio brasileiro. Agora, nas nossas pequenas empresas, a diferença de produtividade é muito grande. Ela só tem 20% da produtividade da grande empresa brasileira. Nos países da OCDE, a produtividade média das pequenas empresas é 56% das grandes. Então, o nosso maior problema está nas pequenas empresas. E nós queremos aumentar em 30% a produtividade das micro e pequenas empresas até o final do governo. Isso é possível. Isso representa um crescimento dramático, que é o que já está acontecendo. Quem tem criado a maior parte de empregos no Brasil são as micro e pequenas empresas. E esse é um país de empresários, senhores. Sabe quantos? Vamos pegar os microempreendedores individuais. Nós aumentamos de 8 para 11 milhões. 11 milhões de mês. Se a gente pegar mais 10 milhões de empresas, de pequenas empresas, cada uma, na média, com 1,5 funcionário, que trabalha ali do lado delas, né? O pequeno empresário, microempresário, com mais uma pessoa, 2 pessoas que trabalham junto com ele ali. A gente está falando, soma, vamos pegar 10 milhões de mês para arredondar, mais 10 milhões de empresários, 20, mais 15 milhões dos funcionários desses pequenos empresários, nós temos 35 milhões de pessoas, micro e pequenos empresários, vão ser 1 ou 2 funcionários que estão ali, que dependem desse Brasil novo, que vem da base. 35 milhões, agora vamos falar em termos políticos. Se a gente contar a família, são 50 milhões de eleitores.
Então quem está falando que o Brasil, mas o funcionário público vota, mas o sindicalista atrasado vota, é verdade que vota, mas a força do Brasil não é essa. A força do Brasil é de microempreendedor, é de funcionário dessas empresas, funcionários das grandes empresas, grandes empresários, os novos sindicalistas que pensam no futuro, que pensam na criação de emprego. Esse é o Brasil, inclusive das urnas. E é por isso que nós estamos tão esperançosos, não só durante esse governo, mas com o futuro dessa nação. E a terceira meta dentro de ambiente de negócios é estarmos entre os top 50 no ranking Doing Business, no ranking de ambiente de negócios do Banco Mundial. Uma meta que no primeiro mês de governo, lá em Davos, na Suíça, o presidente Bolsonaro anunciou que nós vamos chegar. O que nós já implementamos? Se vocês olharem aí no slide, nós já implementamos várias das medidas. Está em verdinha que já foi implementada de medidas. São muitas, aqui é só um exemplo. Então teve a Lei de Liberdade Econômica, a gente teve a MP do Ambiente de Negócio, a gente teve o Observatório da Desregulamentação, que vai acompanhando todas as nossas medidas de desregulamentação. Foram centenas para tirar e vem muito mais aí. Tem muito mais aí que estão num pipeline, né, que a gente chama, a gente começa, tipo fábrica de salsicha. Você começa a fazer as transformações, demora um pouco, no governo as coisas demoram, tem todo um trâmite interno, quando envolve congresso é um trâmite, mas que a gente já começou, está lá e começa a sair. Só agora no mês de maio, senhores, eu vou pegar aqui, o que é que nós na CPEC entregamos só no mês de maio. Só no mês de maio. E que vem aí, isso aí como eu disse, como se fosse uma fábrica de salsicha. Começa a empurrar e daqui a pouco começa a sair a salsicha lá na frente. Por exemplo, o PEAC e o Pronamp. Desculpe, o Pronamp, o novo Pronamp. O marco legal de startups. A chamada pública do Gasbol, que vai trazer mais gás da Bolívia e com preço mais baixo. Resolução do CNPE, que cria o programa Combustível do Futuro, que vai reduzir o custo do combustível. Projeto de lei do Free Flow para reduzir pedágios. Aprovação no Congresso da racionalização dos encargos, de diminuição de impostos sobre telecomunicações via satélite, VSAT. Automatização de um site único de todas as iniciativas de desregulamentação, que é o gov.br/reg, REG. Publicação da portaria que simplifica os PPBs, os processos produtivos básicos, regulamentação de alterações no PNMPO, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. A parceria com o BID, que vai simplificar transações digitais a partir de agora, que é o chequeio digital, isso foi só em maio. Só em maio. Essa é a agenda liberal, é a agenda que está transformando o país. É quase uma medida a cada 2 dias sendo aprovada, porque muitas dessas aqui já passaram pelo Congresso e estão sendo aprovadas agora. E muitas mais vêm aí. Nós estamos concluindo a Lei de Segurança Jurídica. Nós estamos concluindo, por exemplo, a proposta da emenda Tiradentes, que é uma emenda constitucional que vai garantir que nós não tenhamos mais aumento de imposto no Brasil, pelo contrário, que nós consigamos reduzir impostos. O que vai ser a emenda Tiradentes? Sempre que aumentar a carga tributária, como está aumentando esse ano, a gente tem que diminuir a alíquota. Que aumentou muito a arrecadação tributária agora. O que a gente tem que fazer? Antes que comecem a pensar em gastar mais, reduz a alíquota das empresas. E no longo prazo a carga tributária tem que aumentar. Não tem o teto de gastos. O teto de gastos para impedir que o governo gaste mais. Já que a gente tem o teto de gastos, que graças a Deus tem funcionado, e nós vamos brigar por eles, nós temos que ter teto de impostos. Disso se trata a emenda Tiradentes, porque nós ficamos com 20% a 22% de carga tributária até a década de 80. Foram 200 anos com 20%. Porque a emenda Tiradentes, que eles lutavam para achar que 20% era demais, chamava o quinto dos infernos. Aí nós nos habituamos com 20% a 22%. Aí o que aconteceu da década de 80 para cá, meados da década de 80 para cá, começou a aumentar e está quase chegando em 40%. E ficam pensando em como é que aumenta ou como mantém. Nós temos que reduzir a carga de impostos.
Não existe país desigual como o Brasil, de renda média, que arrecade tudo isso. Isso gera distorções da indústria como um todo. Precisamos fazer a reforma tributária agora, a primeira reforma tributária para simplificar, mas nós temos é que diminuir impostos, diminuir as alíquotas, simplificar agora, reduzir esse risco tributário gigantesco. São 3 trilhões de reais na justiça de contencioso tributário. Isso é uma loucura, não existe isso. 3 trilhões de briga na justiça, se deve ou se não deve ter imposto. Um calçado de borracha é um calçado impermeável ou é uma sandália de borracha? Se for tem uma tributação. Se for o outro, tem outra tributação. Aí a Receita vai lá, julga. É este, você declarou como outro. Aí vem multa. Assim, o manicômio tributário que nós temos no Brasil. Desde 1988 até hoje foram aprovadas, sabe quantos atos normativos da Receita? 5 milhões. 5 milhões. É claro que a gente tem que pegar isso tudo. É mais pesado que um elefante. Outro dia uma pessoa colocou isso tudo impresso, ficou mais pesado que um elefante. A gente tem que pegar isso tudo, jogar fora e construir de novo uma coisa simples. É isso que tem que ser feito. Então agora essa reforma tributária vai no caminho principalmente da simplificação. E depois vamos diminuindo com a redução dos gastos. Essa é a nossa visão. A nossa segunda dimensão da agenda da liberdade para empreender e crescer, a próxima slide, por favor, é o futuro produtivo e digital. Mas antes disso, esse é o terceiro, vamos deixar no choque de investimento privado antes. O que é o choque de investimento privado? É nós implementarmos uma série de transformações nos marcos regulatórios de investimentos para atrair investimentos privados. E nós vamos chegar a mais 107 bilhões de reais de investimentos privados por ano. E nós temos isso tudo mapeado. Quando nós apresentamos isso no primeiro ano, as pessoas acharam que a gente estava louco. 107 bilhões de investimento privado por ano, imagina! Nós temos que aumentar investimento público, precisamos de mais 4 bilhões de reais em investimento público. Eu dizia, gente, primeiro que o governo não tem dinheiro. E segundo que 4 é nada. Nós temos que ter 100. Se a gente continuar investindo 4 bilhões de reais a mais por ano, além dos 4 já investidos, 8 não é nada. Nós vamos continuar com, como você falou, estradas esburacadas, saneamento que vai para só 50% da população, ferrovia que não existe. A gente não tem dinheiro público para isso. Em lugar nenhum do mundo. Mas por que os investidores privados não vêm? Porque nós tínhamos marcos regulatórios horríveis no Brasil. Então o que nós já fizemos? Marco de telecomunicações, marco das antenas, marco do saneamento. Estamos agora na fase final de tramitação no Congresso do PL das ferrovias, que irá transformar o setor de ferrovias e atrair bilhões de reais de investimento em ferrovias, principalmente em short lines, em linhas que fazem com que a ferrovia funcione mesmo no país. O 232, agora 417 do setor elétrico, que vai reduzir, a gente acha que em mais de 30% a energia elétrica no Brasil, e evitar o risco de racionamento, como estamos tendo novamente agora, porque nós não concluímos ainda, está no Congresso, a transformação do setor elétrico, mas nós vamos concluir até o final desse governo. E vários outros que estão vindo por aí. Alguns já foram implementados e outros estão vindo. Já estão no Congresso. E aí, quando a gente teve a privatização da SEDAI, na verdade foi uma concessão, né? Com 3 blocos, foram 25 bilhões de reais para o governo do Estado e mais 30 bilhões de reais de investimento privado no saneamento. Só com 3 blocos no estado do Rio de Janeiro. Por isso que hoje as pessoas já olham esse número e falam, de repente dá mais de 107 bilhões por ano, né? E talvez dê. Privado, sem dinheiro público, criando milhões de empregos no Brasil.
Já está acontecendo isso em telecom, já está acontecendo isso no saneamento e vai acontecer em breve nos outros setores. Segunda coisa, existe um ranking chamado Product Market Regulation, ranking de qualidade regulatória, qualidade das regulações nos países. Nós estamos, quando começamos o governo, em terceiro lugar, de baixo para cima. Nós somos o terceiro pior país do mundo em qualidade regulatória. Tem regulação para tudo. A construção, por exemplo, sabe disso. É um inferno construir no Brasil. Mais de 1 ano, na média, para conseguir uma licença de construção. Licenciamento ambiental, inferno. É tudo inferno. Nós estamos transformando isso. A construção a gente já melhorou muito, por exemplo, com licenciamento urbanístico integrado. Vem aí a MP da construção civil. O PL de licenciamento ambiental, desburocratizando, simplificando tudo e preservando ao mesmo tempo o meio ambiente, já na fase final de tramitação no Congresso. Nós queremos até o final do governo e vamos estar na mediana da OCDE. Também isso já está. A construção civil, só para vocês terem uma ideia, nós já reduzimos em 30% o prazo médio de licenciamento no Brasil. Isso significa que, de repente, como era mais de 1 ano, foram licenciadas as obras, além do fluxo normal, 30% a mais, que era o backlog que tinha. Olha a transformação que a gente está trazendo, a leveza. Já está bom? Não está bom não. Ainda tem muita coisa, mas está sendo feita e até o final do ano a gente já vai ter avançado bastante. Ali tem a lista das coisas que nós já fizemos, em verde, em preto, com 3/4 pretinho, que já está quase no final, os outros ali que está em desenho, que só tem 1/4 daquela bolinha que vocês estão vendo aí na tela de vocês. E por último, o futuro produtivo e digital. Nós temos que dar um salto também de digitalização na economia brasileira. Nós queremos aumentar a maturidade digital das empresas em 20%, sermos top 3 no ecossistema de startups do mundo, e queremos qualificar mais de 10 milhões de brasileiros em tecnologia, principalmente em tecnologia. Nós estamos avançando também muito nisso. Nós já subimos 18 posições no ranking de maturidade digital nos nossos 2 primeiros anos. O Brasil, a partir desse ano, já é top 3 no número de unicórnios globais. O investimento em startups, pequenas empresas inovadoras, já aumentou mais de 100% desde o início do governo. Nós já começamos, o Inovativa, que é o programa de aceleração de startups, já é o maior agora da América Latina e nossa meta é chegar até 2025 a ser o maior do mundo. Nós estamos avançando muito. Treinamento, vamos chegar a mais de 10 milhões de pessoas treinadas, já avançamos muito, um programa de digitalização que vai chegar a 2 milhões de empreendedores, 2 milhões de empreendedores, inclusive mais de 100 mil empresas com consultores apoiando localmente, mais de 100 mil empresas, isso em parceria com o Sistema S, Sistema S, indústria e Sebrae, agricultura e transporte, que está muito próximo da gente. Infelizmente, o Sistema Comércio, que é o maior, ainda se recusa a se modernizar, a trabalhar junto conosco, apesar de ser quem mais cobra das empresas. E estamos trabalhando, acreditamos que ainda vamos mudar essa realidade do comércio e de serviços também. Mas indústria, micro e pequena empresa, um grande salto de produtividade e de digitalização. Isso tudo é uma agenda moderna, é uma agenda num Brasil diferente. É uma agenda que já está trazendo resultados, aí o número apesar de toda a pandemia que nós já avançamos, e que vai continuar trazendo resultados. É um país que cresce mais de 5% ao ano. Isso aqui está construindo um país diferente. Não é porque a gente vai ser um país rico amanhã, não. É porque a gente ficou parado tantos anos que agora crescer 5% ao ano é o mínimo que a gente tem que voltar a sonhar e voltar a trabalhar duro por isso. E sempre em parceria com o setor produtivo. Sempre em parceria com o setor. Hoje de manhã mesmo, em uma das conversas que estávamos tendo com empresários, perguntaram para a gente, mas qual é o plano do governo para isso, assim. Eu falei, é o plano que vocês construírem e pedirem apoio.
O que o governo teria que fazer um plano para um setor específico do setor privado? Se a gente fizer, a chance da gente fazer besteira é 100%, porque a gente não conhece tanto quanto as empresas. Então as empresas, qual é o plano de vocês? Que apoio precisa do governo? E a gente vai ver se está em alinhamento com aquilo que a gente recebeu do mandato das urnas. Se tiver, nós vamos apoiar. Essa é a nossa visão, um governo humilde, um governo que entende que quem trabalha e gera emprego é o setor privado. E o nosso papel é de apoiar, sair do caminho, tirar o cangote o estado do cangote das empresas e construir um Brasil que olhe para frente, que acredite nas suas empresas, como é o caso aqui de Caxias do Sul e dessa Serra Gaúcha. Uma região que cresceu por conta das empresas e não por conta do governo. Uma região que cresceu por quem trabalha, por quem acredita no futuro, quem poupa também, porque dizem que aqui o empresário, só para terminar com uma figura de linguagem, a gente fala de poupança, que o Brasil tem que poupar, o pessoal tem que aprender aqui com a Serra Gaúcha, porque aqui o pessoal poupa mesmo, diz que nada 100 metros com um sorrisal na mão, quando chega do outro lado, abre a mão e tem 2. Não é isso? E eu acho que a gente precisa poupar, investir e acreditar no Brasil, como tem sido a realidade aqui da região. Muito obrigado. Obrigado, secretário, mas queria fazer um agradecimento também especial às pessoas que vieram presencialmente nesse momento, principalmente os presidentes do sindicato. Nós temos, inclusive, presidentes do sindicato que depois vão conversar com o secretário. Até a próxima segunda-feira. Obrigado.